Amém. Que tal a gente se levantar e vamos proclamar juntos: o Deus vivo está no meio de nós. A uma só voz. 1, 2, 3. Deixa eu aproveitar a turma aqui. No 3. 1, 2, 3. Amém. As irmãs falam para os irmãos. Os irmãos para as irmãs. Amém. Aleluia. Pode sentar-se. Amém. Louvado seja o Senhor. Mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos em Sobradinho, com os irmãos de Planaltina, as duas Planaltinas, né? Goiás e do DF. Louvo ao Senhor por essa oportunidade. E sempre para mim é uma grande alegria e receber a acolhida de todos vocês e para desfrutar da palavra juntos aqui. Louvado seja o Senhor. Nós estamos desfrutando de uma palavra profética maravilhosa em cima do livro de 1 Coríntios. Quem tem desfrutado dessas mensagens no Alimento Diário, diga amém. Tem ajudado você a ter uma vida mais acertada e ajustada com o Senhor? Tem ajudado a vida da igreja também? Sua vida familiar? Louvado seja o Senhor. Nós não podemos jamais esquecer que a nossa vida, o nosso viver, seja ele individual, pessoal, familiar, social, de igreja, ele tem que ter a palavra de Deus como o seu centro e tem que ter a palavra de Deus como o guia. Por isso que nós vivemos unicamente pela palavra de Deus. A vida da igreja tem essa grande característica, que nós vivemos segundo o que está escrito na palavra de Deus. E é baseado nela que nós nos movemos. E a gente percebe ao longo de toda a história do povo de Deus, seja no Velho Testamento ou no Novo, que as vitórias e também o sucesso de todos eles, seja em âmbito individual ou seja em âmbito corporativo, estava vinculado diretamente com a palavra de Deus. Nós temos visto o título da mensagem desta noite. Eu fiz questão de colocar 3 pontinhos, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É isso mesmo? Senão a Jesus Cristo e esse crucificado. São os versículos que mais me marcaram nessa série de mensagens que temos desfrutado de 1 Coríntios. Porque na verdade a gente sabe que a igreja em Corinto, ela reflete em vários aspectos a nossa realidade da vida da igreja onde nós vivemos. Às vezes um grau a mais, grau a menos, tem situações que parecem não estar que não nos envolvem, mas a questão é que os princípios que foram semeados em 1 Coríntios, todos dizem respeito ao viver da igreja, fatos que precisam ser corrigidos. Os irmãos concordam ou não? Tem muitas coisas que talvez você diga, puxa, nunca aconteceu isso na vida da igreja onde eu estou. Mas, infelizmente, pelo fato de sermos pessoas que vivem ainda no velho homem e vivem ainda na carne, nós temos essas coisas que trazem esses elementos negativos para a igreja. E a igreja em Corinto, ela sofreu tanto exatamente por perder o alvo, que é exatamente a pessoa de Cristo. Ter vivido baseado na cultura, ter vivido baseado nos hábitos, baseado na tradição, baseado no que ouve, no que outros dizem, e não no que Cristo fala por meio da sua palavra. Irmãos, se nós temos a palavra do Senhor como nosso centro, e temos a pessoa de Cristo como nosso centro,
e na última conferência de jovens, quem esteve lá e quem ouviu as mensagens, nós vimos que a ênfase foi muito forte em cima do poder da cruz. E de fato o livro de Coríntios, ele fala sobre o centro da vida cristã, que é a cruz e é a pessoa de Cristo. Se na nossa vida nós não temos a Cristo como centro em todas as coisas, e não temos a cruz de Cristo como centro de todas as nossas ações, nós fadamos a errar, fadamos a nos desviar e trazer até mesmo prejuízos ao nosso viver, à nossa família e até mesmo à vida da igreja. Concorda ou não? Toda vez que a gente perde o alvo, deixa de ter o alvo em Cristo. Vejam bem o que eu vou dizer. Não para coisas ruins, mesmo para coisas boas, mesmo para coisas bíblicas, mesmo para atividades. Se Cristo não é mais o centro, nós fadamos ao fracasso e trazemos prejuízo a nós e a quem está à nossa volta. Fazer por fazer as coisas sem Cristo, pode saber que é fracasso e é prejuízo. Nós deixamos de ser bênção e deixamos de abençoar. Isso é muito claro. Quando Cristo veio, na primeira vez, ele não veio à religião judaica. Toda a religião judaica estava baseada na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, mas eles perderam o essencial, que é a pessoa de Deus. E ficaram presos, onde? Nos mandamentos, nas ordenanças, tudo aquilo vinculado à palavra de Deus. Aparentemente, não tinha nada de errado, mas a essência estava errada, porque perderam o seu centro, que é a pessoa do Senhor. Nas nossas vidas, da mesma maneira, nós hoje vivemos uma vida da igreja já há quanto tempo, não é? Eu já estou na vida da igreja, já tem mais de 40 anos, né? Muito mais de 40 anos, 45 anos na vida da igreja. A gente quando veio para cá, para a região do DF, em 83, a igreja em Sobradinho, eu creio que já tinha pelo menos o quê? Uns 30 irmãos, quantos anos já tinha? Uns 2, 3 anos? Então hoje, quantos anos já tem a igreja de Sobradinho? 75 que começou, não é? Então 75, 83, 8 anos, igreja em Brasília também nessa época. Ou seja, todos nós já temos muitos quilômetros rodados na vida da igreja. Muitos quilômetros rodados na nossa vida cristã. E o grande perigo para nós que estamos há muito tempo já nessa estrada é que a gente se distrai com outras coisas e deixamos de olhar para Cristo como centro da nossa vida e do nosso viver. A gente passa a viver muitas vezes de maneira no automático, né? Hoje os carros são tão automáticos, né? Você bate um botão, não precisa nem mais acelerar, tira o pé do acelerador, não é? Você só fica com a mão para cima. E agora os autônomos, você aperta e pode até ficar lendo um livro enquanto o carro está dirigindo, não é? É muito fácil. E às vezes a gente liga o automático na vida da igreja também, não é? A gente liga o automático no nosso dia a dia. Todos nós já temos uma liturgia, que é boa, né? Quando tem Cristo como centro, é maravilhoso. Mas o problema é quando perdemos Cristo como centro, aí vira religião, não é? Temos um bom grupo de ministério da música. Graças a Deus, várias igrejas hoje, as igrejas todas têm um bom grupo de ministério da música. Temos uma boa recepção, temos um bom local de reuniões, temos um alimento diário, temos a comida já semanal, não é? Nós temos tudo. Isso é muito bom, maravilhoso. O Senhor nos prepara todas essas coisas, mas não podemos esquecer jamais que a cada dia que a gente toma essas coisas, que são as atividades do nosso dia a dia, nós temos que ter frescor em Cristo. Amém? Não podemos
servir na música da mesma maneira que eu servi semana passada. Não posso vir à reunião da mesma maneira que eu vim semana passada. Hoje é uma reunião, amanhã será outra, amanhã é domingo, amanhã é o dia do Senhor. Será outra reunião e eu tenho que vir com frescor. Eu tenho que me santificar. Porque o Senhor quer fazer maravilhas cada dia. Se eu não me santifico, não verei as maravilhas do Senhor. Correto ou não? E o que é santificar-se? É separar-se. O que é santificar-se? É exatamente você ter uma experiência nova com o Senhor a cada dia. É você ir à presença do Senhor a cada dia. Então, a igreja em Corinto perdeu o alvo. Ficaram presos em tantas outras coisas, não preciso repetir, tudo isso estão nas mensagens já. Mas pontuar que, quando Paulo escreve, Paulo apenas tem um alvo: trazer todos para o centro, trazer todos novamente para o foco principal, que é a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. A sua cruz e a sua pessoa. Eu queria fazer um paralelo disso em cima do livro de Josué. Vamos abrir em Josué. Logicamente que não vamos ler todos os capítulos, mas eu quero pontuar. Primeiramente, quero mostrar para os irmãos que desde que o Senhor criou o homem, Ele nunca criou o ser humano e nunca escolheu o ser humano para ele ter uma vida unicamente pessoal com Ele. Ou seja, Deus nos criou querendo entrar dentro de nós, nos colocou o Espírito, fez o Espírito humano dentro de nós, para que um dia Ele entrasse dentro de nós, correto? E pelo ser humano, pelo homem que pelo homem que tem o Espírito, que recebe o Espírito de Deus dentro dele, possa fazer a obra do Senhor. Nós, sem Cristo, sem nosso Espírito cheio do Espírito de Deus, somos nada. Eu acho que falei da outra vez aqui, nós somos meramente animais, não é? Uma pessoa sem Cristo, desculpe falar o termo, é um animal. Eu sem Cristo sou animal, não é? Quando eu me porto fora de Cristo, né? Brigo com minha esposa, às vezes falo alto com ela, entro na minha zona, não digo nem alfa, né? Não sei, saio fora de mim, né? Entro na minha carne, eu me vejo, sou um animal, eu não expresso Cristo, certo ou não? Então, sem Cristo no nosso espírito, não somos nada. Agora, Cristo no nosso espírito, ou Deus no nosso espírito, é o objetivo da criação de Deus. Só que quando Deus criou o homem, Ele não criou pensando no indivíduo. Deus sempre pensou no corporativo. Amém? Então, você hoje é filho de Deus, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, você é um membro do corpo de Cristo. Nós somos cristãos para o corporativo. Para exatamente isso, ó, edificados como corpo. Deus, quando pensou no homem, pensou no reino. Quando Deus pensou no homem, Deus pensou no corpo de Cristo. Deus, quando pensou em você, pensou no corporativo. Agora, para que o corporativo receba benefício, ele precisa cuidar do individual. Certo? Você tem que estar bem com Deus. Você tem que estar em boa comunhão com o Senhor. Porque o que nós somos influencia as pessoas que estão à nossa volta. Se você é uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa que está sempre tocando o Senhor, o que você vai transmitir para quem está do seu lado? Você vai transmitir paz, você vai transmitir segurança, você vai transmitir alegria. Mas quando você está na carne, o que você vai transmitir? O que você vai transmitir? Me diga. Um monte de problemas, não é? Não é? Então, o ser humano, ele foi criado para viver com a visão corporativa. E nós que temos a visão do reino de Deus, sabemos claramente que nós estamos aqui, eu e você, estamos vivendo, fomos salvos, fomos escolhidos, fomos chamados, fomos redimidos, para quê? Para o plano de Deus, que é o corporativo. A tendência, eu digo isso de maneira muito clara para vocês. A vida da igreja, eu digo nós, o viver da igreja, comparado com outros grupos cristãos, nós somos muito pequenos. Já dizia o irmão Esdras que uma característica fortíssima no nosso meio
chama-se a nossa irmandade. Concorda ou não? Nós temos nossa vida individual, mas, por exemplo, eu não moro mais aqui, né? Eu moro na Suíça. Eu morava antes em Brasília. Mas a irmandade que nós temos uns com os outros, é uma irmandade que pouco se vê em outros grupos cristãos. Um dia, vou dar um exemplo bem prático. Uma certa ocasião, um irmão, a sua irmã precisou fazer um tratamento em alguma cidade, e ela pertencia a um outro grupo cristão. E daí, ela pergunta para o nosso irmão, diz assim: será que a igreja em tal cidade poderia me acolher? Porque você conhece todo mundo lá, para eu poder fazer o tratamento. E depois, o irmão falou: não tem nenhum problema. Ligou para o irmão na outra localidade: olha, minha irmã está indo aí, precisa passar um tempo. Você pode acolher? Podemos sim, tá? Vamos acolher no local de reuniões, dar toda a assistência, vamos separar uma irmã para levar a irmã no hospital, trazer de volta e tal. Aí depois eu me perguntei, falei: engraçado, por que não? Ela não perguntou para o pessoal onde ela se congrega, para ligar para alguém lá do outro lado: olha, estou indo. Por quê? Porque só entre nós, vou dizer assim de maneira mais forte, né? Pode até haver, né, com outros, mas de maneira forte entre nós, existe essa irmandade, esse vínculo de edificação que é de causar inveja e ciúmes em muitos grupos cristãos. Sabia disso? Eu digo isso com muita seriedade, porque lá na Europa, quando a gente fala do viver da igreja, fala como nós convivemos, eles ficam assim impressionados. Tivemos uma conferência há um tempo atrás na Itália, tivemos que usar as dependências de uma congregação. Aí o pastor falou assim: vocês são todos da mesma cidade? Não. Esse aqui é de Natal, aquele ali de Salvador, aquele ali de Rondônia, aquele ali é de Brasília, aquele lá de Porto Alegre, aquele ali de São Carlos, aquele lá de Piracicaba. Mas parece que vocês todos são da mesma cidade. Não, nós somos da mesma comunhão e nós nos conhecemos há mais de 30 anos. Que é isso? Irmãos, valorizemos a vida da igreja. O que Deus nos deu, não podemos perder. O que Deus nos entregou ao longo de todos esses anos é pérola, é uma preciosidade. Até mesmo o orar, ler a palavra, invocar o nome do Senhor. Embora nossas reuniões tenham um pouco mudado de formato, correto? Nossas reuniões de início, ela mudou de formato agora. Antigamente era aquela, cada um escolhia o hino e cantava e tudo, os irmãos proclamavam e tudo. Hoje já não tem mais tanto talvez isso. Mas eu peço para vocês, não percam, não joguem fora o que Deus nos entregou. Que é o quê? Podemos falar os hinos, podemos proclamar os hinos, podemos orar e ler a palavra, podemos invocar o nome do Senhor. Nós não podemos perder isso, porque isso é algo que foi restaurado com suor e lágrimas. Restaurando da palavra de Deus o que Deus nos deu. Encaixando em cima de tudo isso, da novidade que o Senhor tem nos dado na vida da igreja. Nós estamos avançando. E quando avançamos, não jogamos fora o que obtivemos. Nós temos que guardar, valorizar o que obtivemos e avançar junto com as novidades que o Senhor tem trazido no nosso meio. Os irmãos concordam? Vamos então valorizar o que o Senhor nos deu. Então, quando a gente olha e tem a percepção, puxa, eu não fui criado, eu não fui salvo para apenas eu e Deus. Não. Tem sido falado muito que a nossa relação cristã não é apenas vertical. Ela é vertical e é horizontal. Não é? É a tal da trama da urdidura. Isso que faz o quê? Que haja uma estabilidade na nossa vida cristã. Viver uma vida cristã isolada é possível? É.
Mas ela vai alcançar o plano de Deus? Não. Se Deus nos chamou, é porque Deus quer que nós juntos cumpramos com o plano eterno dele. Cantamos este hino agora. Deus completará a sua obra, mas irmãos, não completará a sua obra apenas pensando em você individualmente. Ele quer completar a sua obra pensando em você no corporativo, na visão corporativa. Porque você e eu não podemos viver uma vida cristã sem os demais irmãos, porque nós nos complementamos com os demais irmãos. Amém? Eu não posso crer, só eu conheço a Bíblia. Não, isso acontece na Europa. Convidando pessoas para vir para a conferência, alguns contatos, eles vêm participar, aí falam assim, eu não preciso de conferências, porque eu já aprendi tudo que tinha que aprender na Bíblia. Então eu não preciso de reuniões. Deus fala comigo diretamente. O isolamento é muito forte lá. Entendeu? E quando as pessoas vão para as congregações, vão pensando unicamente no seu interesse. E acontece muito isso no meio cristão também hoje. Eu espero que entre nós aqui, na vida da igreja, ninguém venha reunir pensando apenas, eu vou para a reunião pensando no meu bem-estar, no meu interesse. Sim, Deus quer o seu bem-estar, Deus quer atender o seu interesse, vírgula, para que você atenda o interesse de Deus. Amém, irmãos? Se há alguém aqui ainda sentado pensando, poxa, conhecer a vida da igreja, que maravilha, pensando no meu interesse, no meu bem-estar, para satisfazer o que eu quero, ótimo, mas acrescente, não coloque um ponto aí, põe uma vírgula, Senhor, atenda o que eu preciso, porque eu quero estar pronto para atender o que o Senhor precisa. Na vida de Josué, vamos falar assim, na vida de todos os patriarcas, desde o chamamento de Abraão, você percebe que Abraão foi chamado uma pessoa, mas já estava no conceito de Deus, o quê? A multiplicação, não é? De ti faria uma grande nação. Então não era Abraão ele foi chamado Deus pensando na nação, e todas as famílias da terra serão benditas por causa dele. Lógico, para poder alcançar a nação, teve que ter Isaac. Depois de Isaac teve que ter Jacó e Esaú, e Jacó foi escolhido para poder então multiplicar e foi crescendo. Deus chamava mas pensando na nação, pensando no reino. Deus chamou você e me chamou pensando na nação e pensando no reino. Você não está aqui individualmente. Nós temos que levantar a cabeça e dizer, Senhor, faça eu ver o que tu vês. Faça eu viver o que tu vives. Em qualquer serviço, irmãos e irmãs, seja de música, recepção, agora eu estou muito contente em ver, né, hoje teve, parece que onde foi no Guará, que teve a comunhão, coordenação do Ministério das Mulheres Virtuosas. Se for olhar, há 20 anos atrás isso não existia no nosso meio. Imagina 20 anos atrás as irmãs estarem à frente de um ministério, que é isso? Isso não existia. Esse negócio de irmãs, não, as irmãs é só ficar na recepção, serviço das irmãs era cozinha, serviço das irmãs era criança, não é? Hoje não. Quanta coisa nova está surgindo no nosso meio. Mas tudo nós temos que ver que Deus quer desenvolver o nosso ministério, o nosso trabalho visando o corporativo para a edificação da igreja. Para Deus ter o seu reino de uma expressão total. Eu pergunto para as irmãs, vocês estão se sentindo aperfeiçoados e funcionando agora sacerdotalmente muito melhor que antes, não é verdade? Na verdade, Deus nos chamou não apenas para o serviço levítico, tudo isso que a gente faz, tocar aqui, ele é um serviço levítico e sacerdotal. Lembrando aos jovens que tocam aqui, quando vocês tocam, vocês cantam, vocês estão ministrando Cristo para os presentes. Você está tocando o baixo ali, né? Já falei outra vez, né? Você está tocando o baixo, não pensa, puxa, estou tocando baixo. Não, que as notas do baixo que você está tocando consigam atingir os corações dos irmãos.
Vocês, antes de cantar, antes de preparar, eu sei que vocês fazem isso. Orem, Senhor, que o nosso serviço aqui seja um ministrar. Na recepção, nosso serviço seja um ministrar. Quem está servindo crianças, o nosso serviço seja um ministrar, para que essas crianças cresçam amando o Senhor. Com a cooperação dos pais, juntos, formando uma nova geração. E a geração, hoje, para se formar não é fácil, porque o ataque fora é muito grande. O ataque fora é muito grande. Então, se o ataque fora é muito grande, nós temos que fortalecer as nossas frentes de batalha. Por isso que nós temos que nos unir mais. Graças ao Senhor que está tendo também ministério, né, comunhão, ministério dos pais. E tudo tem que ter o quê? Sem dúvida, tem que ter Cristo como centro. E tem que ter a cruz como centro. Bem, olhando então para Josué, Moisés, nós sabemos que Moisés também quando foi chamado, ele foi chamado uma pessoa, Deus preparou uma pessoa, pensando no quê? Na libertação da nação. Não foi para o ministério dele sozinho. E quando ele estava servindo, chamou Josué, Deus falou, Josué, fica do lado de Moisés, aprenda. Aprender para quê? Para desenvolver o ministério dele? Não, estou te treinando para que quando Moisés passar, você consiga guiar a nação. Nós temos que, infelizmente hoje, graças a Deus que nas igrejas não tem. Não é? Lá fora uma foto do casal, do pastor principal, não é? Imagina aqui uma foto à frente do Robson e da Tonha, aí lá fora, pastor Robson e Tonha, né? Ou do Vinícius, né? Ou lá em Brasília, né? Do Linho da Sena, ou do Flávio e da Carla, tal, ali. Não existe isso, porque nós não preocupamos com o nosso ministério individual, porque nós sabemos que nós estamos servindo aqui o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Nosso alvo é Cristo e esse crucificado. Nenhum ministério na vida da igreja será exaltado de homens, porque nós temos claramente a visão que todos os ministérios são para a edificação do único ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. E hoje é tão belo ver os irmãos que estão à frente, um grupo de irmãos servindo juntos, em harmonia, para envergonhar Satanás. Josué foi chamado, foi treinado. E olha só que bonito. Quando ele assumiu a responsabilidade, não vou entrar em detalhe, vocês sabem, Josué 1, ele entrou de cabeça erguida e falou, bem, eu sou o homem, né? Eu sou o cara, o Moisés partiu, agora eu sou o cara. Tinha que ser eu mesmo. Engraçado, Deus podia ter escolhido Caleb. Não foi? Caleb não foi ele e Caleb, José e Caleb que foram entrar na boa terra? Espiaram e voltaram positivamente? Os dois tinham o mesmo espírito. Mas por que Deus escolheu Josué? Porque era a vontade de Deus. Josué estar à frente. E Josué, quando começou o seu ministério, ele começou claramente sabendo, Senhor, não sou nada. Ele era, entre aspas, tímido, medroso, mas Deus por 3 vezes falou, sê forte e corajoso. Não temas, porque eu serei contigo. Então isso já mostra claramente que o nosso ministério, o nosso serviço não baseia no que eu aprendi, no que eu conheci, com quem eu andei, mas depende de Deus. Porque o sucesso do ministério de Josué, do serviço de Josué, foi que ele sempre dependeu do Senhor. Ele não dependeu da força dele. E aí quando ele conduziu o povo para fora, conduziu o povo para entrar na boa terra, nós sabemos que já não era mais o mesmo povo do deserto que havia caído, certo? Quem conhece a história lembra. Todos que saíram do Egito passaram pelo deserto por causa da desobediência. O que aconteceu com eles? O Senhor falou, ninguém entrará dessa geração. Todos cairão no deserto, exceto Josué e Caleb. E a nova geração, seus filhos entrarão. A primeira geração, ela já estava circuncidada. E a segunda geração, essa geração de jovens, não havia sido circuncidada. Olha que coisa interessante.
Quando estavam já para entrar na terra de Canaã, Deus falou assim: não podem entrar se não se circuncidarem. Em outras palavras, purificação, santificação. Para servir ao Senhor, para que nós tenhamos condições de poder ter um exército, que é a vida da igreja hoje, não é? Todos nós já considerando que fazemos parte deste corporativo, deste coletivo, para que haja sucesso no que fazemos, nós precisamos nos santificar. A santidade e a santificação é primordial para o sucesso e o êxito do nosso serviço. Nós podemos nos confundir, meus irmãos, em fazer muita coisa para o Senhor. E podemos temporariamente ter bastante êxito no que fazemos. Podemos até ter bastante resultado. Mas vai chegar um dia que tudo vai ruir quando não houver santificação. E isso já ocorreu na vida da igreja algumas vezes. Ocorreu já na nossa história, na nossa época. Ocorreu nas épocas passadas. Ocorreu na história de toda a igreja nesses 2000 anos. Mas toda vez que a base está bem lançada, uma vida santificada, uma vida cheia de temor, uma vida cheia de separação, individualmente falando, familiarmente falando, depois isso reflete na vida da igreja, o resultado é Deus está no nosso meio. Deus não se mistura com impureza, certo ou não? Para Deus poder avançar e entrar ali na boa terra com Josué, Deus falou: esse povo todo tem que ser circuncidado, que representa o quê? Cortar a carne. E nós vimos isso em Corinto, correto? Claramente. Então, à medida que eu for falando, vocês vão fazendo ligações com que vocês já ouviram das mensagens passadas em cima de Corinto. Um problema sério em Corinto era exatamente falta de santificação. Por quê? Muita mistura. Irmão, na vida da igreja não pode ter mistura. Nós não podemos permitir que as coisas de fora, o que a sociedade hoje ensina, a escola, os psicólogos, os professores, os intelectuais, a sociedade, essas coisas que permeiam a nós e muitas vezes vocês jovens, não pode entrar na vida da igreja. Às vezes a igreja ela não avança, não é, eu não vou ser tão malvado dizer que é sua culpa. Não, mas nós temos que ter temor. Se eu estou vivendo a vida da igreja corporativamente, eu tenho que me preocupar para que o meu viver não venha contaminar os demais. Por isso que Coríntios fala: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, se é lícito, mas não convém, não posso deixar me dominar e não edifica, então eu pensando no corpo, pensando no corporativo, eu tenho que tomar a decisão. Deus me chamou por corporativo, não foi? Então por amor ao corpo, eu não vou fazer isso. Por amor do corpo, não vou viver isso. Por amor do corpo, não vou assistir isso. Por amor do corpo, não vou para tal lugar. Eu fico, de fato, às vezes triste, né? Quando alguns irmãos me perguntam assim: eu vejo que você está no Facebook, mas você nunca navega lá. Eu falei: não navega porque não tenho tempo para navegar, né? Imagina se começar a navegar no Facebook, estou perdido. Instagram e tal. Aí a gente vai olhar no Facebook, Instagram e tudo. E aí a gente vê aquele irmão, aquele jovem, um irmão, puxa, na reunião assim e tal. Aí quando vai no Facebook, eu assim, mas é a mesma pessoa. Essas fotos aqui que estão, é a mesma pessoa? Essas fotos postadas, é a mesma pessoa? Parece que não é. Concorda ou não? Porque, irmãos, nós temos que saber que a nossa identidade, né? Nós temos uma identidade. Nós somos do povo de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Então você nunca vai ver. Eu poderia até fazer isso poxa, estou vivendo lá no Facebook, tá? Vou fazer uma careta, né? Poderia até colocar no Facebook por brincadeira, né, com meu filho, né? Mas imagina o que isso vai acontecer se algum irmão olhar para aquilo. Assim, o que aconteceu com esse rapaz, né? O
que aconteceu com Salomão que eu conheci? O que aconteceu? Nada. Olha só que coisa interessante. Estava assistindo ontem, vendo ali no jornal, né? Eu vejo lá o primeiro-ministro inglês com o pé em cima da cadeira, da mesa lá do presidente da França. Desse jeito assim. Aí tiraram a foto e falaram assim, olha a falta de educação do primeiro-ministro inglês. Não. Aí, isso foi fake news, né? Tá certo? Porque apareceu isso mesmo. Aí apareceu falou assim, não, vamos ser justos, vamos mostrar o que aconteceu. Aí passou o videozinho em que ele estava conversando com o presidente da França. O presidente falou assim, dá vontade de colocar o pé em cima, né? Falou, eu vou testar. E só fez isso assim, ó, colocou o pé e tirou. Na hora que colocou o pé, o fotógrafo, pá, tirou a foto. Né? Ixi, tirou a foto aqui agora, irmã. Depois você apaga essa foto aí. Então, isso acontece. Talvez eu não tenha intenção, mas existe uma palavra na Bíblia que diz assim, que nós temos que fugir até da aparência do mal. Correto ou não? Talvez não esteja preocupado, eu não vou fazer o mal, mas tenho que fugir da aparência do mal. Pensando o quê? Pensando naquelas pessoas que estou pregando o evangelho, pensando nos irmãos com quem eu convivo, para saber se aquilo que estou fazendo, falando, me expressando, vai trazer edificação ou não. Ou vai trazer tropeço. Corinto fala exatamente isso, não é? Que se eu faço tropeçar um irmão, eu estou fazendo o quê? Estou pecando contra quem? Contra Cristo. Não é? Ali fala claramente sobre isso. Então a santificação é para o corporativo. Eu tenho que viver uma vida restrita, pensando no corporativo. Nós podemos viajar, fazer o que quiser, um monte de coisa. Mas irmãos, por exemplo, eu estava, fim de semana agora, eu fui com meu sogro, lá para Caldas Novas. E estava lá, tomando café e tudo, com meus filhos. De repente, encontro com um irmão da igreja assim. Tudo bem, irmão, tal. Ele assustou também, olhou. Amém, tudo bem e tal. Se você estivesse ali naquele dia com uma cervejinha na mesa. Hein? Entende o que quer dizer? É proibido eu beber? Você viu que o não foi baixo, né? 3 pessoas falaram só. Não é proibido, eu posso fazer o que quiser. Teoricamente a vida é minha. É minha lícito? É. Não é? Se você for calcular o grau alcoólico da cerveja é 5% em relação ao vinho que é de 13 e 12, então o grau alcoólico é mais baixo, tudo bem, vou beber uma cervejinha. Eu tenho todas as justificativas. Mas se isso faz tropeçar um irmão, para que eu vou fazer isso? É, não é? E eu muitas vezes me peguei assim. Na praia do Espírito Santo, quando meu sogro tinha apartamento lá, eu caminhando na praia assim, caminhando assim, com meus filhos. De repente, irmão Salomão! Opa, quem que é? Irmão, eu sou lá do interior de Minas Gerais. Ele falou, que bom vê-lo aqui. Meu Senhor Jesus, eu tenho que andar muito restrito mesmo, né? Andando ali no aeroporto de Guarulhos, chegando não sei de onde, acho que estava chegando da Colômbia naquela época, chegando da Colômbia, caminhando assim, da escada rolante lá, me grita o irmão Salomão, da escada rolante, ele subindo, e eu ali, falei, irmão, tudo bem? Irmão, aí eu reconheci, ele era de Rio Grande do Norte. E outra história, outro dia eu estava lá em Genebra, muitos anos atrás, com o irmão Alencar, irmão Alessema. Caminhando assim, e indo visitar um lugar no centro, eu estava de boné e de óculos, para me disfarçar, né? Boné de óculos, para não saber que eu sou chinês e tal. E aí, o Alencar, eu estava tirando foto, o irmão Alencar e a irmã Iracema seguiram com os outros irmãos, e eu fiquei lá tirando foto. Aí, vejo 2 jovens vindo. Eu ouvindo falar português, eu me viro e falo assim, brasileiros, né? Brasileiras, né?
Só falei isso, brasileiras, né? A jovem do outro lado assim, irmão Salomão? Falei, mas de onde que você me conhece? Eu sou da igreja em Cascavel, Paraná. Falei, e como é que você reconheceu? Estava disfarçado, né? Como é que você reconheceu? Pela sua voz. Eu só falei isso, brasileiras, né? Já deu para conhecer que era eu. Eu falei, estou perdido. Mas eu louvo ao Senhor, porque isso, o corpo nos guarda, o corpo nos restringe, porque o Senhor quer nos usar para edificar a sua casa. O Senhor precisa de todos nós. Então santificar-se é importante. Então eles foram circuncidados, né? Antes de entrar. Para quê? Porque tinha uma grande coisa para fazer. Exatamente o que nós lemos aqui em Josué. Mas antes disso, queria ler com vocês capítulo 3, rapidamente. Eu não vou ler todos os versículos, mas tem uma questão, deixa eu perguntar para vocês. A vitória do povo de Israel, quando entrou na boa terra, qual foi a primeira cidade que eles encontraram? Vamos ver se você sabe. Qual foi a primeira cidade que eles depararam? Qual foi a primeira cidade? Quando cruzaram o Jordão? Fala mais alto. Jericó. Todo mundo conhece a história? Muito bem. O que fez a vitória em Jericó? Me diga, o que causou a vitória em Jericó? Hã? A obediência do povo que o Senhor mandou. Mas o quê? Hã? Unanimidade. Mas o quê? Hã? Perseverança. Mas o quê? Então, obediência, unanimidade, perseverança, fé. Mas o quê? Hã? Oi? Visão, atitude. Tá tudo certo. Hã? Todo mundo foi circuncidado, foi santificado, tal. Tá tudo certo. Só que tudo isso é acessório. Sabe o que é o principal? Vamos ver. Capítulo 3. Eu só vou ler rapidamente. Se quem conseguir projetar aqui, conseguir fazê-lo, tudo bem. Capítulo 3, versículo 3. Eu só vou ler rapidamente. Por 9 vezes, antes de passar o Jordão, estavam de cá do Jordão ainda. Antes de passar o Jordão, o que eles estavam carregando? Vamos falar mais alto? Da aliança do Senhor. Sabe quantas vezes menciona isso? 9 vezes. E o que era a arca da aliança? Era o centro do mover deles. Eles entraram na boa terra, tendo a arca da aliança como centro do mover deles. A obediência foi importante, a unanimidade foi importante, a visão foi importante, a fé foi importante, a perseverança foi importante, mas tudo isso não é nada se não tiver o centro, que é a arca da aliança. O que fez eles vencerem não foi esses itens, mas foi a arca da aliança como centro. Então qualquer atividade, irmãos, na vida da igreja, por mais bela que ela seja, podemos ser unânimes, podemos ser perseverantes, podemos ter uma mesma visão, mas se não for Cristo como centro, ela não vai vencer. A arca da aliança era o centro do mover deles. Então, capítulo 3, versículo 3 fala, arca da aliança do Senhor. No versículo 4 fala, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e a arca. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Por que criar uma distância? Eu fiquei encucado, por que criar uma distância? Então depois eu percebi que a distância significa, eu mantenho a distância para poder ver de longe onde a arca está, porque era um povo inteiro, certo? Então mantenho a distância, ela tem um centro, mas também uma atitude de quê? Uma atitude de temor e de tremor para com aquele que representava o centro, que é, hoje a arca da aliança, podemos dizer que é Cristo.
Correto? É a pessoa de Deus. Por isso fala assim, Deus está no meio de vós. Quando falava Deus está no meio de vós, é porque a arca da aliança estava no meio deles. Irmãos, a igreja pode fazer um monte de coisas, mas nunca pode perder o centro, que é a arca da aliança, que é Cristo. E uma coisa interessante, quem carregava a arca da aliança? Eram os sacerdotes. Então, irmãos responsáveis, irmãos de serviço, vocês que lideram cada serviço, vocês são os que carregam a arca da aliança. Vocês não podem conduzir o povo se não tiver a arca da aliança sobre a costa de vocês. Então, os primeiros a carregar, a ter contato com a arca da aliança ou com Cristo, são os irmãos que estão à frente. São vocês que estão conduzindo o povo. Tá? Daí no versículo 5, é o que nós lemos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Versículo 6, e também falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança, e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. Os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Sacerdotes são os que levam o povo à presença de Deus. São os irmãos que estão na liderança. Então hoje, graças ao Senhor, hoje teve a comunhão da coordenação do Ministério das Mulheres Virtuosas, esse ministério que está hoje em funcionamento. Não esqueçam, vocês têm que carregar a arca da aliança e levantá-la. Por que levantá-la? Tem que ser vista de longe. Cristo tem que ser visto de longe em toda atividade. Toda atividade da igreja tem que ter Cristo erguido, levantado e no centro, adiante de nós. Versículo 8, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Vocês podem perceber que o movimento dos sacerdotes com a arca da aliança estava determinando o mover de todo o povo. Então tem que ter quem carregue a arca. Tem que ter aqueles que estão intimamente vinculados com a arca. Em especial os que estão na liderança da igreja, dos serviços, dos ministérios. Se não tiver a arca, estamos perdidos. Versículo 10, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Amém? E 11, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Olha só, diante de vós, não é? Diante de vós. Está escrito diante de vós. Então, a arca está na frente. Versículo 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Sabe, irmãos, milagres acontecerão na igreja quando os sacerdotes, nós que estamos à frente, carregarmos sempre a arca da aliança. Onde esses irmãos pisarem, as coisas vão acontecer. Porque, não por eles, mas porque estão cheias de Cristo. Estão carregando a pessoa de Cristo. Isso em todos os serviços. Tá bom, irmãos? Em todos os ministérios. Até na família. A liderança familiar são os pais. Vocês têm que ter a arca da aliança dentro da casa. Amém? Lembrem-se lá mais tarde, que enquanto não havia templo, a arca da aliança entrou na casa de Obed-edom. E o que aconteceu com a casa de Obed-edom? Foi altamente abençoada. Irmãos, a benção não é o quanto eu sei educar meus filhos, a benção não é passar por treinamento de educação, a benção é ter Cristo como centro da sua casa. A Cristo é a benção e o segredo é paz de joelho no chão, para trazer Cristo para dentro da casa. Carregar a arca da aliança para dentro da casa. Amém, irmãos? Às vezes nós pensamos, vamos lá, vamos procurar, que está tendo ali um curso para treinar meus pais, quem sabe ali seria a solução, vou ver isso aqui no YouTube, isso aqui me ajudará. Irmãos, pode até ajudar, mas tudo acessório. Se não tiver Cristo como arca da aliança, na sua casa, na minha casa, tudo é fadado ao fracasso. E quem que tem que trazer isso? Os pais, os líderes da casa, o pai, a mãe, trazer para dentro da casa. Amém? Versículo
14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes da Arca da Aliança diante do povo. Depois o 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão. O 17. Porém os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. 9 vezes mencionando a arca. No capítulo 4, 7 vezes mencionando a arca. Então só em 2 capítulos, 16 vezes a Arca da Aliança é mencionada, para mostrar a importância dela. No capítulo, versículo 5. Um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. E cada um levante o ombro, uma pedra, segundo o número das tribos de Israel. Versículo 7. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Certo? Versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. O 10. Porque os sacerdotes que levavam a arca. O 11. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Mostrando a importância da arca no mover do povo de Deus. A arca que é Cristo e a cruz é o centro do nosso viver. Se tirarmos Cristo e a cruz, acabou a nossa vida, irmãos. Versículo 16. Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. 18. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. E assim que as plantas dos pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Não foi porque eles eram apenas unânimes, porque eram apenas obedientes, é porque eles tinham ligação direta com a arca do Senhor. Eu e você podemos ser obedientes, mas não tiver Cristo como centro, não adianta nada. Certo ou não? Amém. Daí no capítulo 5, fala sobre essa circuncisão que eu já falei. No capítulo 6, fala sobre a destruição de Jericó. Aí nós sabemos, né, que foi dada aquela ordem. Vocês todos vão dar as voltas uma vez durante 6 dias, né? Certo? Uma vez, tal. E olha só que interessante. Versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. 7 sacerdotes levarão as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então o que fez cair os muros não foi apenas os gritos do povo, não foi apenas a unanimidade, não foi apenas a perseverança, não foi apenas a fé, não foi apenas a visão, foi o fato de que a arca estava no meio do roda-roda ali. A arca estava no meio do povo. Amém, irmãos? Por isso que decidi nada saber a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Vejam a importância disso, irmãos. Versículo 6. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. 8. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas. Aqui mostra total obediência. Obediência e unanimidade. Não houve opinião, porque havia uma liderança clara, certo? Eles todos eram um. E aí o versículo 8 termina: e a arca da aliança do Senhor o seguia. Que bonito isso. Por um lado, diante, a arca ia adiante, e agora a arca do Senhor o seguia. Quando você fala a arca da aliança do Senhor o seguia, em que versículo você se lembra? Eu lembro de Marcos capítulo 16. Deixa marcado aqui, vamos lá abrir em Marcos 16. Marcos 16, versículo 19 e 20.
De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Entenderam a relação? Porque quando a gente é um com o Senhor, tendo Cristo como centro, Ele não está apenas diante de nós, Ele também segue e nos vai abençoando com sinais. Aqui a arca seguia. Versículo 9 de Josué 6, voltem lá. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Versículo 11 é muito interessante. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Para mim esse é o versículo chave. Não foi o povo de Israel apenas. O que o Senhor quis mostrar aqui é a arca da aliança que rodeou. A vitória sobre Jericó foi que o povo estava vinculado com a arca e a vitória veio. A vitória da igreja em Sobradinho, Planaltina de Goiás, Planaltina do DF, de qualquer igreja é: quem tem que rodear não somos nós apenas, mas Cristo. Quem tem que originar o que nós fazemos é Cristo. Nós temos que ter Cristo como origem e ter Cristo como fim. Ter Cristo à frente e ter Cristo atrás. Ele segue, Ele vai adiante, nos guiando. Amém? Versículo 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levavam de novo a arca do Senhor. O 13. Os 7 sacerdotes que levavam 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Em outras palavras, o centro do mover deles era a arca do Senhor. Quando o tabernáculo foi construído, na época de Moisés, eram 12 tribos. E as 12 tribos, quem lembra do livro de Êxodo, né? E Números ali, as 12 tribos, elas acampavam ao redor do quê? Do tabernáculo. Sim ou não? E eram 3 tribos de um lado, 3 de outro, de cada lado, sul, norte, sul, leste, oeste, os levitas no meio, e todos voltados para o tabernáculo. O que o tabernáculo representa hoje? Representa a igreja. E o que está no centro do tabernáculo? A arca e o altar. Então, nossa visão, irmãos amados, nós somos de muitas tribos, vamos colocar assim, nosso centro, nossos olhos têm que estar voltados para o quê? Para o viver da igreja. E dentro do viver da igreja, nós temos que estar voltados para onde? Para o centro, que é a arca e o altar, que é Cristo e a cruz. Estão compreendendo? E aí, quando o povo de Deus se movimentava dessa forma, no acampamento, eles davam as costas para o inimigo. Porque a vitória não estava na força dos valentes, nem na força do exército. A vitória estava na força para onde eles estavam olhando. E olhar para o tabernáculo, e olhar para a arca é que traz a vitória. Irmãos, viver a vida da igreja intensamente, vivendo para o propósito de Deus e tendo Cristo como centro da nossa vida, é o que vai trazer vitória para a nossa vida familiar, pessoal, profissional. Você acredita nisso ou não? Eu digo isso porque ao longo de todos esses anos, eu tenho comprovado, eu tenho visto que todos aqueles que investiram a sua vida pensando no Senhor, na igreja e tudo, o Senhor os recompensou. Mas quando a gente quer viver algo desvinculado da vida da igreja, como se nada tivesse, a gente sofre, bate cabeça, porque Deus quer que nossos olhos estejam voltados para o propósito dEle. Jovens, até os seus estudos, vocês estudam, vocês precisam estudar para o propósito de Deus. Estudar voltado para a igreja, com seus olhos, e voltado para o centro da vida da igreja, que é o quê? Cristo e a cruz. Amém, irmãos?
Jericó foi derrubada, a vitória veio, experiência maravilhosa. Daí quando entra um pouquinho mais na terra, encontra Ai. E quando eles vão atacar Ai, interessante, quando Deus falou, vamos voltar um pouquinho, capítulo 5. Capítulo 5. Depois que o povo se circuncidou, aconteceu algo impressionante aqui. Capítulo 5, versículo 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Para atacar Jericó, não foi decisão de Josué, mas foi ordem do Senhor. Versículo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. Aí ele deu toda a estratégia de ação. Mas vejam, Josué teve um encontro com Deus. Deus apareceu para Josué. Não sei quantos de vocês já leram aquele livro do irmão Pedro, Aparição do Deus da Glória. Quem já leu esse livro? Quem não leu, leia. Leia. O Deus da Glória precisa aparecer na nossa vida, todos os dias, em todas as nossas ações. E como é que aparece? Na oração. A vida da igreja tem que ser uma vida de oração. Nós somos muito bons na palavra, nós somos muito bons na pregação do Evangelho, nós somos muito bons em fazer muita coisa, mas, graças a Deus, Deus está restaurando o nosso meio. De um tempo para cá está restaurando, mas eu sinto ainda que temos que restaurar mais ainda, temos que restaurar mais o ministério da oração. Familiarmente, individualmente, no serviço da igreja. Recentemente tive com alguns jovens, e alguns jovens estavam falando: irmão, eu não entendo por que na reunião de serviço nós temos que orar tanto. Tem tanta coisa para resolver, basta orar uns 10 minutos. Porque nós temos que gastar mais tempo para resolver as coisas. Agora vocês me dizem, está certo essa afirmação? Não. Pela lógica de uma situação secular, talvez sim. Não é verdade? Temos 2 horas de reunião, temos que gastar, então tem 20 assuntos para tratar, vamos gastar mais tempo. Mas eu pergunto, nós estamos tratando de coisas seculares, materiais ou coisas espirituais? Se são coisas espirituais, quem vai resolver os assuntos? O Senhor. Mas se nós não tratarmos, não vai resolver. Sim, nós vamos tratar, mas nós temos que estar totalmente alinhados e unânimes com o Senhor em primeiro lugar. E eu já tive várias experiências na nossa reunião de irmãos responsáveis, quando a gente morava em Brasília aqui, que com muita oração, às vezes o assunto simplesmente, muitas situações eram resolvidas só na oração, Deus trazia unanimidade e os assuntos eram tocados e a coisa solucionava. Irmão, não podemos esquecer que nós estamos trabalhando na esfera da igreja, na esfera espiritual. E Cristo tem que ser o centro. Deus tem que aparecer para nós todos os dias, a cada momento, em cada aspecto, na sua universidade, no seu trabalho, na sua casa, no serviço que você está fazendo na igreja. Senhor, aparece para nós, dá a direção, dá a ordem como fazer. Mas quando foram para atacar Ai, não teve a presença de Deus, não foi Deus que mandou. Eles viram, Jericó foi tão fácil, puxa, somos unânimes, somos perseverantes, temos a visão, somos fortes, mas não tinha arca. E mandaram lá, não, vai uma quantidade que eles não são muitos. Então mostra claramente, irmãos, e foram derrotados, vocês sabem disso, mas não só por causa disso, porque o principal é que santificar-vos e
amanhã. Como é que é? E amanhã, como é que é? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. As maravilhas estão vinculadas com tudo isso e também com a santificação. Também não adianta a arca estar no centro, se a vida do povo não fosse uma vida santificada. Os irmãos concordam? Porque Deus não iria abençoar. Por que Deus abençoou? Porque eles estavam santificados. Tinha a arca como centro. Estavam unânimes. Tudo contribuiu para a vitória. Mas agora vão atacar Ai. São unânimes. Tem a força, tem o poder. Não tem a arca e não tem a santificação. Derrota certa. Daí, lá no capítulo... Desculpe, vou estender um pouquinho mais, tá, irmãos? Eu sei que o horário de vocês já é para estar terminando. Posso falar mais 5 minutinhos? Tá. Aí o versículo 6. Capítulo 7, versículo 6. Depois que eles foram derrotados, então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Percebam que Josué mandou atacar e não consultou o Senhor. Em outras palavras, já tivemos experiências positivas da vitória, agora isso aqui é fichinha. Quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, irmãos? Ora, puxa, experiência, gente, o Senhor nos dá a vitória, maravilha. Agora esse assunto não precisa nem orar, já sei fazer. Eu já sei fazer, não consulta o Senhor, não tem o Senhor como centro, não está santificado, derrota. Eu digo isso por mim. Vocês têm experiência que podem dizer que é a mesma coisa ou não? Sim ou não? Sim. Agora o Senhor nos mostra que não podemos repetir isso. O que aconteceu? Arrependimento. Josué se arrependeu. Se prostrou, verificou o que estava acontecendo e Deus mostrou. Tem coisa condenada no vosso meio. Versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Isso se aplica no coletivo da vida da igreja, se aplica à nossa vida familiar, se aplica à nossa vida profissional e se aplica à nossa vida pessoal. Puxa vida, mas todo dia eu oro. Eu estou lendo a Bíblia, eu invoco o Senhor, eu vou nas reuniões, eu participo das conferências. Mas por que as coisas não estão avançando? Cheque diante do Senhor, que pode ter coisa condenada. Que Deus fala, enquanto não eliminar as coisas condenadas, que muitas vezes são coisas que nós não estamos vendo, são coisas ocultas. E nós sabemos que esse caso foi de Acã, não é? Acã não estava na mão dele, ele tinha escondido onde? Debaixo da tenda dele. Estava escondido. E às vezes são coisas escondidas no nosso interior, que Deus quer abençoar, mas Deus não pode abençoar enquanto essas coisas não forem eliminadas, irmãos. E às vezes a igreja também sofre, porque nós às vezes não temos coragem de tocar. Desculpe eu falar assim. Hoje em dia a gente fica no melindre. Não podemos tocar. Se tocar nesse assunto, vão perder aquela família. Se tocar naquele assunto, vão perder aquele jovem. Mas irmãos, numa situação dessas, não vou dizer que nós queremos que perca ninguém, não queremos que perca ninguém. Mas às vezes, por manter uma situação de que está condenado e uma situação que não está purificado, traz prejuízo para todo o corpo de Cristo. É duro falar isso. É duro. Mas nós temos que pensar que por amor, às vezes, de uma pessoa, puxa, não queremos perder aquele irmão. Mas aquele irmão está impedindo que todo o corpo avance. Você acredita que isso acontece ou não acontece? Pode acontecer ou não? Pode. Agora, o mais ideal é tratar. Aqui no caso, nós sabemos que foi um caso muito radical, né? Toda a família de Acã, o que ele tinha os bens, foi tudo eliminado, morreram. Espiritualmente falando, não é?
não é eliminar o irmão, não é eliminar o problema, é eliminar o pecado, eliminar a situação negativa, eliminar a carne, para que a bênção venha. Assim como ocorreu com o caso de Corinto, lembra? Aquele rapaz que ele profanou a cama do padrasto, não foi? Perdão, a cama do pai, não é isso? Fornicou com a madrasta. E aquilo trouxe um prejuízo para a igreja em Corinto. E Paulo foi tão duro que falou assim: eu entrego este à distância, ele a Satanás, para que o seu corpo, o seu corpo seja destruído, mas seu espírito seja salvo. E sabemos que a igreja toda sofreu por aquele problema. Em 2 Coríntios nós vemos o arrependimento de toda a igreja. E muito mais importante, aquele irmão que pecou, se arrependeu e trouxe a bênção para toda a igreja. Então, esse é um assunto que nós temos que perceber. Nós não vivemos para nós, vivemos para o corpo, irmãos. Então nós temos que nos purificar. Nós temos que nos santificar. E quando o Senhor, Ele vê todos esses elementos devidamente sintonizados com a vontade dEle, com certeza a vitória é nossa. E para terminar, no capítulo 8 fala sobre Ai destruída. Aí sim, que interessante. Capítulo 7 não foi a ordem de Deus, mas no capítulo 8, depois desse assunto resolvido, Deus ordena: agora vai, que eu sou com vocês. E Ai foi totalmente destruída. Foi uma outra estratégia, não foi a mesma de Jericó. Então, irmãos, Deus, Ele atua de um jeito e não vai repetir, porque outra estratégia é nova. Porque Deus sempre quer nos mostrar coisas novas, para que tenhamos experiências novas com Ele. Nunca Ele vai repetir. Nós nunca podemos falar: eu já aprendi a fazer. Não, o que você aprendeu para esse caso, esse segundo caso, não vai ser da mesma maneira. Vou te mostrar outra estratégia. Por quê? Porque temos que depender do Senhor. Então, em tudo, irmãos, oração, em tudo, tendo Cristo como essa arca da aliança como centro de todo o nosso mover. E outra coisa, aí sim, a obediência, unanimidade, tudo isso que vocês falaram é crucial para agregar, para que Deus possa fazer com que o seu corpo se mova e nós todos sejamos abençoados. Eu aplico isso, irmãos, para mim, na minha vida pessoal. Quando eu vejo que alguma coisa não está bem, eu me prostro diante do Senhor e falo: Senhor, eu quero buscar a Tua presença, trazer Cristo para a minha casa. Vamos lá, gente, vamos orar. Todo mundo se arrependendo agora. Vamos orar, vamos trazer Cristo para dentro. Na hora que a gente traz Cristo para dentro, as coisas se apaziguam. E o Senhor traz a bênção. Amém? Louvado seja o Senhor. Bem, eu teria algumas coisas a mais para falar, mas o encargo principal foi transmitido. Tá? Jesus é o Senhor. Espero que todos nós possamos aplicar essa palavra. Não receba meramente como uma mensagem, mas eu sinto que o Senhor quis tocar na nossa vida em coisas práticas para nos trazer a sua bênção e mostrando que nós somos pelo corporativo, nós somos pela igreja, pelo seu reino, nós somos pela nação de Deus. Jesus é o Senhor. Que tal a gente se levantar? Nós oramos de 2 em 2, tá? E depois disso os irmãos podem encerrar. Amém?